Então, muito boa tarde a todos. Como falou o Edu, além de ser membro de Nova Acrópole já há algum tempinho e instrutor também da Escola de Filosofia, eu quando comecei o meu caminho dentro da Nova Acrópole, eu comecei pelas artes marciais também, dentro de uma estrutura que eu já vou falar dela, do Instituto Bodhidharma, que está dentro de Nova Acrópole, e daí que vem também a proposta e a ideia de falar um pouquinho sobre esse tema das artes marciais como forma de vida. E, bom, os elementos que eu vou trazer hoje aqui para vocês, que a gente vai conversar um pouquinho, eles são um fruto do trabalho ao longo desses anos todos, treinando, dando aulas, também muito do que a gente tem vivenciado aqui em Portugal como instrutor e como praticante, tem alguns aqui que praticam comigo também. Então a ideia é falar um pouquinho desses temas e ver como é que a gente faz, eu diria, a transferência ou a troca da experiência entre o trabalho que a gente faz no dojo, nos treinos, com a vivência do dia a dia, que é quando a gente tem o verdadeiro valor ou sentido das artes marciais, que hoje a gente já não vive mais no Japão feudal da era Meiji e tal, com espada e samurai para tudo quanto é lado, então a gente precisa fazer uma certa transferência do que se aprende no dojo para a vida cotidiana, senão não vai fazer muito sentido. Antes de falar ou começar a tratar dos temas ou dos tópicos que eu escolhi para falar um pouquinho para vocês hoje, eu sempre, nessas conferências que eu tenho dado sobre artes marciais, eu procuro explicar um pouquinho de onde vem tudo isso e qual é a relação que isso tem com Nova Acrópole como escola de filosofia. Dentro de Nova Acrópole, a gente tem uma amplitude muito grande de temas e material e conteúdo de estudo. E algum tempo atrás, lá na década de 70, se eu não estou enganado, se começou um trabalho no Chile, onde se juntou o pessoal que era afim às artes marciais e começaram a pensar, poxa, como é que a gente vai entender ou captar essas ideias da filosofia e aplicar nas artes marciais? A gente precisa de uma estrutura própria para que isso aconteça. E aí dentro de Nova Acrópole surgiu o Instituto Bodhidharma. É como se fosse um braço especializado de Nova Acrópole que trata especificamente do tema das artes marciais. Então, por isso, e é daí que vem tudo isso. Então, o nome do instituto é Instituto Bodhidharma de Artes Marciais Filosóficas. Tem sempre uma curiosidade que é meio piada, mas é meio sério que eu gosto de contar, que o fundador de Nova Acrópole, o professor Jorge Angeli Livraga, quando se falou para ele desse nome, Instituto Bodhidharma de Artes Marciais Filosóficas, ele falou, tá, tudo bem, eu entendo vocês que querem reforçar, mas para mim toda arte marcial é filosófica. E a gente já com o tema de hoje vamos entender o porquê. E então nasce um instituto que ele abrange ou pode abarcar qualquer estilo de arte marcial que atenda a esses princípios do Instituto Bodhidharma de conseguir utilizar as artes marciais como uma ferramenta de aperfeiçoamento humano. Se você tem um estilo que não é simplesmente uma técnica de defesa pessoal, ou que não é simplesmente um esporte de combate, ele pode estar inserido dentro do Instituto Bodhidharma, porque a finalidade do Instituto Bodhidharma é de resgate do verdadeiro espírito das artes marciais, que é de que ela sirva como uma ferramenta para o teu melhoramento como ser humano. Alguns, sei lá, tocam violino, ou estudam música, ou poesia, ou seja lá o que for, para poder se desenvolver como ser humano. E tem quem goste de ir para o dojo, suar um bocado e trabalhar com os elementos da arte marcial. E, nesse caso, a gente tem o Instituto Bodhidharma para se desenvolver nisso. O nome do Instituto Bodhidharma, ele está inspirado no que talvez seja um dos grandes marcos na história das artes marciais, que é Bodhidharma, foi o 28º patriarca do budismo, e dizem as lendas e mitos em torno das artes marciais que teria sido o grande patriarca de todas as artes marciais, que as artes marciais teriam começado com ele, no templo de Shaolin, toda essa mitologia aí que envolve a origem das artes marciais. E ele, como é algo que abrangiu muito território também, e ele também, por conta de ser 28º patriarca do budismo,
atingiu muita gente, uma área muito grande. Em alguns lugares ele tinha outros nomes. Então no Japão era conhecido como Tamo ou Daruma, enfim, dependendo do local, ele tinha um nome diferente, mas é a mesma personagem. E o nome do instituto está inspirado nesse sábio, nesse grande mestre, tá? E o símbolo do instituto é esse disco, que é um disco maia tolteca. Um dos fundadores do instituto, o professor Michel Echenique, que também é o Soke, o desenvolvedor do Neikun, que eu vou falar já. Ele utilizou, ele sugeriu, e todos que estavam envolvidos nesse processo gostaram, esse símbolo como imagem do instituto. Então ele é da cultura maia tolteca e é da casa da formação dos guerreiros dessa cultura, que chamava Calmecaque. Se vocês pesquisarem as culturas da América Central, vão achar esse símbolo e está inspirado aí. Então também não é algo que um designer moderno pensou, mas é um símbolo que representa muito e já a gente volta nele e eu explico um pouquinho dele. O que acontece? Junto com o desenvolvimento do Instituto Bodhidharma, aconteceu, eu diria mais ou menos em paralelo, as épocas são muito próximas, o desenvolvimento do Neikun, ou a fundação, a criação do Neikun. Então o professor Michel era um praticante de vários estilos, faixas pretas de uns 4 ou 5 estilos, junto com outros praticantes também que começaram a ver que as artes marciais já não estavam mais respondendo a essa necessidade de desenvolvimento do ser humano e estavam simplesmente virando esportes de combate. Quiseram propor um resgate disso e, vamos desenvolver um estilo que especificamente busca isso, busca esse desenvolvimento humano através das artes marciais. Então o foco do Neikun desde o seu nascimento sempre foi que você, quando for praticar, se torne uma pessoa melhor, que você use aquilo para o teu dia a dia. Não só tecnicamente, isso também vai acontecer, mas que você possa entender como transferir esse conhecimento, essa experiência que você vai ter no dojo, no tatame, para a tua vida, para o dia a dia. Então, por isso que muitas vezes a gente se referencia ao Neikun como uma arte marcial simbólica, porque tudo que a gente trabalha no Neikun, ela tem um propósito por detrás, tem uma ideia que está querendo ser expressada. Como que o professor Michel desenvolveu isso, ou fundamentou? Ele usou os hexagramas do I Ching. O I Ching é um livro da sabedoria chinesa que ele contém 64 hexagramas. Os hexagramas são símbolos, eles representam ideias, princípios da natureza e da própria vida. E aí, através do estudo do I Ching, ele foi colocando essas coisas em prática. Então, por exemplo, a gente tem o hexagrama Sun, a suavidade. A gente encaixa aí as técnicas de defesa pessoal. É aquela velha ideia conhecida de usar a energia do oponente contra ele, fazer as coisas de maneira suave, sem força, conduzir a energia que está vindo, e tudo isso que a gente ouve das artes marciais. O hexagrama Kan, o abismal, são as técnicas de projeção. Em termos técnicos, é igualzinho ao judô. E tem a proposta, a gente vai falar um pouquinho das quedas hoje também, e tem a proposta de você ir até uma situação limite, e é uma técnica de sacrifício na realidade. Em que sentido? Você sacrifica a tua posição para poder projetar o outro. Se vocês veem um torneio de judô, é exatamente isso que acontece. Então, através dos hexagramas, essas ideias têm todo um conjunto de técnicas desenvolvido para que a gente possa aplicar ou expressar esse princípio. E a proposta do Neikun, desde o início e até hoje, é que a gente consiga manter esse trabalho, de entender o princípio, de entender a conexão que isso tem com a minha vida e aí aplicar no tatame, para que isso vá fazendo sentido. Tá bem? Isso leva ao ponto seguinte da coisa, que é finalmente a introdução do que vai ser a palestra hoje, não é só a propaganda do Instituto Bodhidharma do Neikun, mas que a gente precisa, para entender ou compreender um pouquinho melhor as ideias que eu quero trazer para vocês hoje, para a gente refletir um pouquinho, a gente precisa compreender as artes marciais de um ponto de vista um pouco mais profundo, não só como uma prática física, de desenvolvimento físico, onde eu vou melhorar meu físico, vou estar mais saudável, vou estar mais forte, mais flexível, não só como uma prática de defesa pessoal, onde eu vou estar capacitado para reagir a seja lá a situação que for que se apresentar na minha frente, mas como uma ferramenta ou uma metodologia de trabalho de desenvolvimento humano, que era o que eu falava para vocês antes.
Tem pessoas que gostam de ler, tem quem gosta de fazer poesia, quem gosta de, sei lá, fazer arquitetura ou paisagismo, seja lá o que for, para se expressar como ser humano, para expressar aquilo que ele tem de melhor. E tem os que gostam de ir para o tatame sofrer um pouquinho, eu diria, porque nem sempre o treino é a coisa mais gostosa do mundo. Tem muito sacrifício e dor e, enfim, faz parte do treino da arte marcial também. Eu não vou ser mentiroso e dizer para vocês que não é assim, porque quem treina sabe que nem sempre você vai com a melhor vontade do mundo para treinar. Às vezes você vai porque sim, e aí durante o treino você vai percebendo que valeu a pena. Mas faz parte do processo. Tem quem goste desse caminho, que eu gosto de chamar de caminho da guerra interior, onde você tem que superar medos, limites, dificuldades o tempo inteiro. E o dojo ele não deixa muita margem para erro nesse sentido. Ele ou vai ou racha, não tem muita volta a dar. Se você tem que aplicar uma queda, você vai ter que aplicar a queda e não tem jeito, vai cair e vai doer. Então faz parte do processo, mas se pode aprender muito com isso. Então se a gente entende as artes marciais como uma metodologia de trabalho de aperfeiçoamento humano, vai fazer sentido o que a gente vai falar em seguida. Se não entende assim, tem o seu valor, porque é um bom treino físico também, mas vai ficar só por aí. E também, como eu mesmo comentei com vocês, a proposta toda do treino de artes marciais dentro do Instituto Bodhidharma, que está vinculado à Nova Acrópole como escola de filosofia, é o aperfeiçoamento humano. Esse sempre foi o nosso propósito e sempre vai ser. Então a gente precisa também trabalhar as artes marciais e pensar as artes marciais dessa maneira. Fazendo isso, vai fazer sentido. Se não, é um bom treino, mas é a mesma coisa que no ginásio levantar ferro, não é isso que a gente quer. Aí o que acontece? Dentro de todo o tempo que eu tenho de treino e dando aula e praticando também, porque não é só dando aula, a gente também pratica, eu sinceramente, para preparar essa palestra e todas as outras conferências que eu tenho dado sobre o assunto, eu tenho que meio que escolhendo as coisas, porque eu poderia ficar, sei lá, falando quase que uma tarde inteira, um final de semana inteiro sobre diversas coisas. Para de hoje, eu escolhi alguns elementos que ajudam a gente nessa conexão com o que a gente aprende e pratica no dojo com as questões da nossa vida, do nosso dia a dia. A primeira delas que a gente vai falar é sobre respirar, que é uma das primeiras coisas que a gente aprende quando vai para o dojo. E eu não estou falando só do Neikun, em qualquer estilo de arte marcial, você rapidinho tem que aprender a respirar. Seja porque o treino fica intenso demais, você tem que respirar direito, porque senão não vai aguentar o treino, ou seja porque tem algum exercício específico de respiração no estilo, que é o caso do Neikun e o caso de vários outros estilos, que tem a respiração X, Y, Z, ou seja lá o que for, tá bem? Esse aprender a respirar, ele é importante por uma série de questões. O primeiro deles é bem básico e simples, e eu gosto de ser bem concreto também nas coisas, para a gente não ficar assim só viajando na maionese, que é uma questão prática. Se você não respira direito durante um treino físico, você não aguenta aquele treino. Simples assim. Esse é um primeiro ponto. Depois que a gente consegue entender que eu tenho que respirar da maneira correta, pelo narizinho, boquinha fechada, num ritmo adequado ao que está acontecendo, aí a gente pode começar a tratar da parte filosófica da coisa. E de novo, isso é fruto de reflexões minhas de todo o trabalho que eu tenho feito ao longo desses anos. Eu trabalho assim como instrutor também, e, enfim, de repente vocês vão ouvir um outro instrutor do Instituto Bodhidharma falando um pouquinho diferente, mas no fim das contas a gente vai chegar nesses elementos. O que acontece? A respiração, ela é algo que ela é super interessante porque, graças a Deus, e eu sempre brinco que o Papai do Céu foi muito generoso quando fez o ser humano, e ele fez esse processo automático. Você já parou para pensar que se a gente tivesse que lembrar de respirar, acho que metade da vida do planeta já tinha acabado. Porque a gente está tão agoniado às vezes com as coisas do dia a dia que você esquece de respirar. Mas esse processo acontece automático, ainda bem. Só que, mesmo ele acontecendo de maneira automática, se eu conscientemente faço ele, eu tenho uma série de benefícios que eu não teria se ele simplesmente rolasse de maneira automática. E esse que é o grande benefício dos exercícios de respiração que vocês vão ver, sei lá, no yoga, no tai chi, no neikun, no karatê, no taekwondo, seja lá o
o estilo que for, jiu-jitsu, qualquer exercício de respiração que você faça de maneira consciente, que te leve a respirar de maneira consciente, vai te trazer uma série de benefícios muito maiores do que simplesmente você estar lá respirando automático, meio agoniado. Quais são, ou não são só esses, mas os que eu escolhi para destacar hoje, os principais benefícios ou as principais vantagens que aparecem quando você respira de maneira consciente? O primeiro deles é o controle da ansiedade. E em se tratando da ansiedade, isso é um tema que ele é muito comum hoje em dia, e eu diria que talvez seja um dos grandes males da cultura moderna, é a ansiedade. A gente está sempre angustiado, querendo alguma coisa que a gente ainda não tem. Ou lamentando algo que eu poderia ter tido, mas não tive, e aí você fica com essa angústia te corroendo. Às vezes isso é um processo que ele é super intenso, e te tira completamente do centro e te leva, sei lá, para onde. E às vezes isso é muito sutil, o que é um problema também, que a gente não percebe que está vivendo dessa maneira e acaba sendo consumido por isso. Por quê? A ansiedade, ela está diretamente ligada com as expectativas que a gente gera sobre determinadas situações. Então, de repente, você vai dar uma conferência e você está esperando que vai ter 50 pessoas, e aí não tem 50 pessoas, ou você não viu 50 inscritos, e aí você começa a ficar agoniado, angustiado, e aí chega na hora de falar e não consegue. Não é meu caso, eu não estava com expectativa de 50 pessoas, sabia que estava calor, a pessoa quer tomar cerveja, então o que vier, estou feliz. Estou brincando, mas são situações assim que a gente vai criando expectativas sobre as coisas, e aí eu fico sendo consumido por essas expectativas. O que acontece é que o respirar da maneira correta me traz para o momento presente. Vocês já viram que toda vez que a gente está nervoso, está com algum problema, a respiração se altera? E qual é o conselho clássico que todo mundo dá e que qualquer ser humano sabe para quando você está fora do que eu chamo de estado do centro, que quando você está fora de si, está com esse monte de elemento te angustiando e te tomando energia? Respira, te acalma, conta até 10, seja porque está nervoso, porque está tenso, porque está com medo, seja o que for. Respira. Já viram que o conselho é sempre respira? Por quê? Porque quando eu respiro de maneira consciente, quando eu faço esse exercício, sentindo o pulmão encher completamente, esvaziando o pulmão quando tem que esvaziar, respirando fundo, enchendo o meu corpo de ar, eu estou vivendo aquele momento presente. Eu não estou mais sendo consumido pelas expectativas e nem pelas angústias do passado. O que faz total sentido e está extremamente, diretamente de acordo ao que é a vida proposta pelas artes marciais, que é de viver o momento presente. Por quê? O passado já foi, não dá para mudar. O futuro não veio, não posso fazer nada com ele. O que eu posso fazer? Bem feito aqui ou agora. E eu respirar de maneira correta me traz nesse aqui e agora. E aí eu consigo ver as coisas e, deixa eu controlar o que tem que ser controlado e fazer as coisas da maneira correta. Então ajuda no controle da ansiedade. Esse controle da ansiedade vai permitir que eu, de maneira muito sutil de início, mas depois com o tempo que eu vou aplicando exercícios, vai se tornando mais intenso e mais fácil de se notar, vai permitir um controle maior das emoções, que é o que eu defini ali como pacificação das emoções. Então, eu prestei atenção na minha respiração, eu consigo estar no momento presente, eu começo um trabalho de conquista do estado do centro. E aí, para falar do que é o estado do centro, esse estado que eu estou definindo como estado de centro, eu, como todo bom discípulo, não vou inventar moda e vou falar do que o meu próprio mestre falou, no caso o professor Michel, que foi quem desenvolveu o Neikun, nesse livro A Trilha Iniciática das Artes Marciais. Ele define o estado de centro de uma maneira muito boa, e eu não vou inventar moda e falar qualquer outra coisa, porque ele define isso muito bem. E ele fala o seguinte, que centro é o ponto de conjunção onde todas as coisas se harmonizam e ao mesmo tempo se articulam para cumprir com eficiência as funções que lhes são próprias. Então esse estado de centro é quando todas as coisas estão no seu devido lugar, quando tudo está encaixado e harmonizado, e eu consigo me expressar com aquilo que eu tenho de melhor. Esse trabalho de
conquista do centro, ou esse trabalho de estar centrado, ele tem duas etapas. Um primeiro momento que a gente define como sendo o caminho para o centro, ou seja, imagine que você está fora desse estado de consciência, que na realidade é isso, se trata de um estado de consciência onde eu tenho clareza das coisas que estão acontecendo. Então eu tenho um trabalho de conquista desse centro e depois um trabalho de manter esse centro, porque eu tenho que continuar nele. Porque eu posso, cheguei no centro, beleza, tá tudo bem, aí vem um mosquitinho voando do lado e você já perdeu o centro. Puta, mosquito dos infernos que me tirou a concentração. Ou então tá lá o cachorro latindo e você, como é que eu vou fazer para continuar estudando e o cachorro tá latindo? Usando o exemplo do Antônio que a gente estava conversando antes. Ou então, sei lá, tô no centro, tô no carro no centro vindo para cá, até que o amado ser humaninho vem e te cruza na frente na hora que você não queria, e aí você tem que segurar tudo e se manter no centro. Então esse trabalho é duplo. É um trabalho de conquista do centro e depois um trabalho para eu manter. Porque o que acontece? O centro, assim como a natureza toda, ele obedece à lei da inércia. Então se você está no centro, é muito mais simples você se manter nele e se esforçar para se manter nele do que você ficar entrando e saindo. Dá mais trabalho, você gasta mais energia. E por isso que são dois caminhos. Um que te leva até lá e outro que te mantém lá. Então o centro, é preciso que a gente entenda isso, que também ajuda, porque na prática, no dia a dia é mais ou menos assim. Eu tenho todo um esforço para me concentrar e depois eu tenho um esforço para me manter concentrado. Eu não sei vocês, eu trabalho na frente do computador o dia inteiro e é uma luta constante. E você precisa ir treinando isso e vai trabalhando em ciclos. Aí tem 200 mil tipos de metodologias que vão surgindo a cada momento e cada um vai tendo que achar o seu. Eu respiro e as coisas normalmente funcionam bem. Quando começa a me distrair, respira, para, se concentra e volta e faz o que tem que fazer. E às vezes é na pancada mesmo, você tem que dizer, não, vai fazer isso e acabou e faz e não tem muito jeito. Tá? E depois, por último, talvez o que seja o que eu considero como sendo o grande resultado final do que é esse processo de aprender a respirar, é o desenvolvimento da capacidade de reflexão. Que diabo isso tem a ver? Vocês já repararam que assim, a gente de repente, você tem um problema, eu tenho que resolver uma situação, eu não sei como é que eu vou resolver essa situação, eu não tenho a mínima ideia, como é que a gente faz? Já sei. E aí você vai e resolve a situação, ou tem uma ideia que te ajuda a começar o processo de resolução. Por quê? Você está lá agoniado com 500 coisas na cabeça te tirando do sério sem saber como resolver, aí você respira fundo. Não é nem porque você quis, o teu corpo ele é muito mais esperto do que você e ele já sabe, eu preciso respirar, senão não vou dar, vou morrer aqui. Sufocado por todas essas questões. Então respira, e aí lá no fundo daquela respiração, de repente vem uma ideia que sabe qual foi o Deus inspirador que veio, mas que te mostra, se não a solução, pelo menos um caminho por onde você vai começar a resolver o problema. Por que isso? Esse processo em que a gente controla a ansiedade, pacifica as emoções, chega até o centro, ele permite que eu veja as coisas com clareza, que eu veja as coisas como elas realmente são, que eu tire todos esses véus que me impedem de entender aquela situação com profundidade e de ver a solução para aquilo. E aí isso me permite, quando eu respiro, conseguir identificar a saída. Opa, a porta está aberta, eu vou por ali. E aí eu consigo sair e resolver o que eu tenho que resolver, ou pelo menos iniciar o processo. E isso tá expressado, e é muito feliz a escolha do símbolo do Instituto, porque no símbolo do Instituto a gente tem isso expressado. O que esse símbolo, na realidade, ele tá mostrando aqui pra gente, e que é uma velha chave de interpretação ou de entendimento de como o ser humano é constituído. Como é que eles entendiam a constituição do ser humano? A gente tem uma parte que é física, tá aqui o corpo, estou tocando, físico, esqueleto, músculo, seja lá o que for. Eu tenho uma parte vital, que dá vitalidade a tudo isso, e que dá vida para tudo isso.
Eu tenho uma parte emocional, eu estou apontando aqui, mas é só para marcar, não quer dizer que esse dragão aqui é o emocional, tá? Eu tenho uma parte emocional, que são as minhas emoções, os sentimentos, e eu tenho uma parte mental. Só que eu não sou só isso, esses elementos que estão aqui aparecendo. Eu tenho um quinto elemento, em que está oculto, e por isso que ele é branquinho assim, está escondido, não aparece, que é o que coordena tudo isso. E os dragões todos, estão vendo? Eles estão girando ao redor desse centro. E é a partir daqui que a gente tem que fazer todas as coisas. Aquele desenvolvimento da capacidade de reflexão, ele surge quando eu estou aqui. E por isso que eu falei do caminho para o centro e do caminho do centro. Porque a partir do momento em que eu saio da periferia, eu consigo ver claramente tudo o que está acontecendo ao meu redor. E a partir desse ponto, é onde eu vou fazer todas as coisas. Quando eu estou ali nesse centro, é quando eu consigo refletir, entender, puxa, estou vendo com clareza as coisas. Eu estou entendendo o que está realmente acontecendo. E aí eu vou atuar. Se eu não estou aí, não vai dar. Eu vou provavelmente ficar batendo cabeça, tentativa e erro, uma hora pode até ser que resolva. Mas vindo daqui para fora, vai ser muito mais simples, rápido e direto o processo. Okay. E aí, essa capacidade de reflexão, ela vem quando a gente consegue, a partir desse centro, contemplar o que é a vida. Porque no fim das contas, como artista marcial, a gente está sempre buscando isso, entender o que é a vida. E entender como eu, como artista marcial, como pessoa, eu me coloco diante dessa vida e atuo e vivo essa vida. E se vocês estudarem um pouquinho a história das artes marciais e os grandes artistas marciais, vocês vão ver que todos eles passaram por esse processo. Sejam os fundadores, os sokês dos estilos que a gente conhece. Eu gosto muito, para falar desse tema, de dar o exemplo de Miyamoto Musashi, que talvez seja o samurai mais famoso de todo o Japão, em que em determinado momento da sua vida, e se vocês vão estudar um pouquinho da vida dele, vão ver que ele nasceu no final do que era o tempo do shogunato. Então ele viveu um período de transição entre o Japão feudal e o Japão mais moderno, se é que lá em 1600 daria para chamar de moderno, onde acabaram-se todas as guerras e disputas. Então ele teve que aprender a fazer esse link. Como é que eu vou usar a arte da espada? Agora você já não tem mais guerra para lutar. E aí, em determinado momento da vida dele, ele sai em busca, e essa é uma história que eu gosto muito, de um mestre. E por que ele sai em busca desse mestre? Ele vivendo já meio que em paz, já não tinha mais guerra para lutar e tal, e aí ele vai comprar uma flor no mercado, ou se depara com uma flor que está sendo vendida no mercado, e ele olha para o caule da flor e está o corte perfeito. E aí ele sai em busca do mestre espadachim que cortou aquela flor. E que só podia ser um mestre espadachim, porque o corte era tão perfeito no caule da flor que tinha que ser um mestre, ele tinha que encontrar com essa pessoa para poder aprender. Eu tenho que aprender, porque não é possível, cortou um caule de uma flor tão perfeita, eu tenho que ir em busca disso. E aí tem toda uma aventura dele atrás desse mestre e tal, e se envolve num monte de coisa. Então são coisas que são buscas naturais de quem tá procurando esse aperfeiçoamento. No fim das contas, a prática da arte marcial é para isso. É para que eu possa vivenciar essa experiência de contemplação da vida, de entendimento de como a vida funciona e me expressar a partir daí. É simplesmente isso. Mas que para que isso aconteça, eu tenho que limpar todos os outros elementos que me atrapalham. Eu tenho que tirar a ansiedade, eu tenho que tirar a angústia, eu tenho que tirar os medos, eu tenho que tirar tudo isso. E eu começo esse processo aprendendo a respirar. Porque eu garanto para vocês que o mestre do Musashi lá que cortou a florzinha, ele não estava agoniado, vou cortar certo ou não vou cortar certo? Ele cortou e se expressou na sua melhor maneira, no que ele tinha de melhor, cortando o caule de uma flor. Então, é através desse trabalho que a gente vai fazer isso, e começa tudo com aprender a respirar. Em termos específicos do Neikun, como é que a gente ensina a respirar? Primeira coisa é colocar a ponta da língua na boca. Não quando está falando, senão dá errado, né? Não vai funcionar. Mas no geral, quando você não está falando, boquinha fechada, ponta da língua no céu da boca. Sentir a planta do pé no chão. Antes de eu falar, vocês estavam sentindo a planta do pé no chão? Tá bom, às vezes assim, vou dizer que não, mas
Não é algo que, assim, se você não faz de propósito, não necessariamente está lá. Depois disso, eu tenho que entender que o processo de respiração não é o processo da grávida que está parindo e que respira cachorrinho. A gente tem um ritmo de respiração que consiste no quê? Eu inspiro, eu seguro por alguns instantes o pulmão cheio, eu expiro e seguro por alguns instantes o pulmão vazio. Isso acontece naturalmente. Só que se eu faço isso de maneira consciente, como eu tinha falado para vocês antes, eu tenho uma série de outros benefícios que vão acontecer. Controle da ansiedade, das emoções e o desenvolvimento da capacidade de reflexão. Eu respirando de maneira adequada, eu consigo começar a sentir o meu batimento cardíaco, estou cada vez mais presente no momento e o calor que irradia do centro do meu peito envolve todo o meu corpo. Pronto, isso tudo é um exercício de concentração na realidade, de conquista do centro. Depois eu vou mantendo isso e faço o que eu tenho que fazer sempre com essa percepção. Falando assim, estando sentadinho, com o ventilador nas costas, é lindo e maravilhoso e tá tudo bem, funciona. Quando você vai pro dojo, tem um cara na frente querendo te bater e você tendo que fazer todas as coisas, já é um pouco mais complicado. Mas o exercício é o mesmo. A prática é a mesma, tá bem? Então, isso é o processo para respirar. Depois, outra dos benefícios ou talvez dos exercícios que são necessários quando a gente está querendo fazer essa transferência do dojo para a vida, é o aprender a usar as articulações. E aqui tem uma imagem que vocês já devem ter visto em algum lugar de arte marcial, não necessariamente essa imagem, mas o pessoal praticando e aplicando chaves e alavancas nas articulações. Isso é muito comum a vários estilos de arte marcial, uns mais, outros menos. Aí no caso um pessoal do Aikido que está praticando, então eles têm muito disso. No Neikun a gente tem bastante desse trabalho também. Mas o interessante quando a gente fala desse trabalho com as articulações é que na realidade isso é um reflexo de um trabalho interno que tem que ser feito. Óbvio, quando você começa a fazer a prática da arte marcial, no caso vou falar do Neikun, e você vai aprender, por exemplo, um exercício de defesa pessoal que a gente faz no dojo. Tem todo um trabalho para eu entender tecnicamente primeiro como a articulação funciona. Então, já por aí já é um trabalho que é super interessante. Por quê? É uma ferramenta de autoconhecimento no fim das contas. Porque por mais que a gente conviva com o nosso corpo desde que a gente nasceu, não necessariamente eu sei exatamente como é que ele funciona. E é muito bom que a gente estude e tente entender como é que ele funciona. Não estou dizendo que vocês têm que entender no mínimo detalhe como é que funciona, sei lá, o processo de fabricação de todos os hormônios que a gente tem, para que cada um deles serve. Mas basicamente, como a gente se mexe todo dia e tem que no mínimo levantar da cama para escovar os dentes e tomar um café da manhã, é bom que a gente saiba como é que o corpo funciona em termos das articulações também. Porque no fim das contas, vida e movimento só acontece quando tem articulação. Ou vocês já viram alguma estátua andando por aí? Ah, mas o Davi do Michelangelo tem articulação. Tem, ele tem a imagem do que é uma articulação, mas não tem ela funcional lá. E aí por isso que ele fica paradinho. Ainda bem, porque a gente consegue ir lá ver e... Oxe, que bonito, né? Mas estátua não se mexe. Por quê? Porque não tem articulação. Então esse trabalho de aprender a utilizar as articulações, ele é fundamental para que a gente entenda o fluxo da própria vida. E aí, essa é uma reflexão que é importante, é interessante. Por quê? Porque no fim das contas, como que a gente diferencia quando uma coisa está viva ou morta? Vamos falar do ser humano. O coração está batendo, tem movimento. Está vivo? Ah, tem morte cerebral. Tá bom, mas... Estou entendendo, né? Está vivo. Parou de bater, cessou o movimento, está morto. Já não tem mais nada ali. E aí o que acontece com aquele corpinho que já não tem movimento? A natureza vai tratar de reabsorver toda aquela energia, aí vai se decompondo e tudo mais, e vai depois usar de novo essa energia. Mas o movimento está associado à vida. E para que aconteça o movimento, tem que ter articulação. E quando no dojo a gente trabalha com os exercícios, que vem um soco, vem uma pegada, eu giro, eu torço, eu levo para o chão, arrasto para um lado, vou para o outro, aplico uma chave no final,
Tem toda a parte prática e técnica da coisa, que sim, eu estou aprendendo, um punho vira para cá, para lá, para ali, não sei o que, gira assim, assim torce, assim dói. Mas também por trás tem todo aquele elemento simbólico e filosófico que é, quando eu consigo compreender qual é a direção e fluxo daquela energia, quando eu consigo direcionar ou conduzir a direção e o fluxo daquela energia e levar o meu companheiro de treino até o chão para aplicar a chave, na prática, o que a gente está treinando é o entendimento, a capacidade de entender o fluxo da própria vida. E aí depois você leva isso para o teu dia a dia, para fora. Sei lá, o meu chefe está me pedindo tal coisa no trabalho. Aí você vai e pimba, não vou fazer, ou vou fazer de outro jeito. E aí de repente você lembra, poxa, no dojo eu não vou de frente, eu conduzo energia. Aí você, não, peraí chefe, vamos tentar fazer... Eu estou dando um exemplo meio besta, mas que são coisas que às vezes a gente passa no dia a dia e nem se dá conta. E quando a gente entende isso no dojo, consegue transferir para fora. E quando eu entendo fora, eu consigo aplicar no dojo também. E na hora que eu estou trabalhando com a técnica, se eu estou com a minha cabeça, a ideia fixa nesse princípio, a técnica se expressa melhor. Não é simplesmente técnica marcial. Por isso que a gente tem um Instituto Bodhidharma de Artes Marciais Filosóficas para justamente trabalhar com esses elementos. Um estilo inteiro desenvolvido pensando nisso. Então o trabalho com as articulações ele proporciona isso, esse entendimento e o atuar de acordo ao fluxo da vida, que vai me tornar eficiente, coerente e me coloca em concordância com os princípios da própria vida e com os princípios que eu escolhi para viver como ser humano, de não violência, de desenvolvimento humano, de ser uma pessoa melhor, de entender a energia que as circunstâncias me provêm e utilizar isso de uma maneira inteligente, sendo cada vez mais útil e eficiente. Isso vai me tornando cada vez mais um ser humano realizado, feliz. E quem diabos muda o mundo? O cara que está resmungando em casa porque, sei lá, o imposto está muito alto, ou alguém que realmente faz alguma coisa e é uma pessoa feliz e que pode mudar o mundo que está ao seu redor? Isso tudo só se faz com articulação, não se faz com a estátua lá. Então, o uso das articulações está aí por conta disso, porque ele me bota em contato com o fluxo da vida. Óbvio, eu estou falando aqui da questão toda filosófica da coisa, tá? Depois, se querem a demonstração prática, a gente vai ter que ir pro dojo e tal, de kimono e tudo mais, mas aí é outra história. Essa é a parte filosófica do uso das articulações. Depois no dojo, aí o cenário é um pouco diferente. Você vai sentir um pouquinho de dor aqui e acolá, vai ter que ir pro chão e tudo mais, mas aí é outro papo. Agora, uma das minhas partes favoritas, talvez, e quem é meu aluno sabe disso. Aprender a cair. Esse é um elemento que ele é... eu não diria nem que ele é super importante, mas ele é... Sem isso, não dá para você praticar arte marcial. Seja o estilo que for, eu não estou falando do judô ou do neikun, mas tudo que é estilo de arte marcial, você vai ter que lidar com a experiência da queda. E eu escolhi essa imagem porque ela é bem ilustrativa do que é cair. Não necessariamente em cada treino que você vai fazer uma prática onde vai ter projeção ou queda, você vai ter uma experiência desse tipo. Não na prática, assim, mas psicologicamente falando, às vezes até parece mais alto o tombo, dependendo da situação e da pessoa que é. E o aprender a cair, ele é um elemento que, ao mesmo tempo que pode ser, e muitas vezes é realmente assustador, ele também é muito gratificante, tanto da parte do praticante quanto para o instrutor. Porque às vezes o praticante ele não se dá conta da sua evolução. Agora o instrutor, que toda aula está fazendo os mesmos exercícios e vai vendo que a pessoa antes não conseguia nem sentar no chão direito para botar as mãos no chão, de tanto medo que tinha, depois de, sei lá, 6 meses, 1 ano de treino, já está se atirando da altura da mesa e está caindo e está tudo bem, e continua fazendo as coisas que tem que fazer e não tem problema nenhum. Então esse elemento da queda, ele é muito interessante desses dois pontos de vista, tanto do praticante quanto do instrutor. E aí ele vai trazer para a gente alguns elementos bem interessantes, e eu trouxe aqui 4 que eu escolhi, que eu achei que fazia sentido para a gente falar hoje. O primeiro deles que eu coloquei aqui
é o desenvolvimento que eu chamei aqui de desenvolvimento do sentido de entrega. O que é isso? E aí eu vou voltar na foto para poder explicar. Quando eu vou passar por essa experiência da queda, eu tenho que me entregar a essa experiência. Eu não tenho como fazer isso mais ou menos, ou eu não tenho como ficar em cima do muro. Ou você cai, ou você não cai. E aí aqui, eu escolhi essa foto de propósito, porque se vocês verem, ó, as duas estão caindo. E se vocês vão ver, por exemplo, num campeonato, num torneio de judô, é assim que funciona a projeção. A não ser, claro, nos casos muito específicos, alguém se distraiu muito, o outro só passa o pé e derruba, e foi ali uma distração muito grande, mas quando é assim, os dois estão atentos e estão ligados, a queda implica nisso, nesse sacrifício da tua posição. Você tem que se entregar completamente a essa experiência. E não é só quem está caindo. Porque quem está caindo, depois que tem projetado, o máximo que você pode fazer é garantir que você não vai se arrebentar todo no final. E para isso você também tem que aceitar a queda. A aceitação da queda também é importante. Porque senão você mete a mão do jeito errado e aí o braço vai virar ao contrário e vai quebrar. Agora, se você aceita no meio do caminho, poxa, eu fui, agora eu vou cair. E você aceita isso e faz a queda da maneira correta, você não se machuca, dali você levanta e continua. Tá, no torneio não, mas tudo bem, na vida você vai ter que continuar, a vida não é só o torneio, a vida é um torneio infinito até o final da vida, mas enfim, vocês entenderam, né? Então tenho que desenvolver esse sentimento, essa capacidade de me entregar à queda, de abrir mão daquela posição, ou de abrir mão de certos aspectos que de repente para mim naquele momento são importantes. E não vai dar, eu vou ter que abrir mão disso para poder projetar o outro, que é o caso que a judoca ali fez. Ela abriu mão da posição que ela estava aparentemente segura e se atirou para trás junto com a outra. Dentro do Neikun, a gente trabalha isso no hexagrama Kan, o abismal. E ele tem uma ideia, uma proposta de trabalho que eu considero ela muito, muito interessante. Que ela é esse aspecto de sacrifício e de aceitação da queda, entendendo que os dois vão para esse abismo. E eu sempre gosto de dar alguns exemplos que eu acho que ilustram muito bem isso. Não sei se vocês já viram o filme do Sherlock Holmes. Esses mais novos com... me esqueci o nome do ator. Não, é o mesmo que faz o Homem de Ferro, Robert Downey Jr., esse mesmo. Tem o 2, tá? Vocês não viram o filme, azar, porque o filme tem uns 10 anos, também já não conto mais como spoiler, tá? Mas no final do filme, ele ganha do adversário dele se atirando de um penhasco junto com esse adversário. Tá bom, não vou entregar tanto assim para não ser tanto spoiler, mas a cena dele caindo do penhasco, ela é linda e representa muito bem a ideia desse hexagrama. Por quê? Tá lá o Moriarty, que é o adversário dele, caindo, tá de costas para o abismo, e aí a câmera, o filme, ele põe um negócio em slow motion, assim, ele com uma cara de apavorado, assim, sem entender o que está acontecendo. E o Sherlock Holmes, tranquilinho, abraçado no adversário, está indo para o abismo, olhando para o abismo, vendo tudo o que está acontecendo, e numa boa, sereno, tranquilo. E depois do que aconteceu, vocês vejam o filme, quem não viu, para não dizer que eu dei muito spoiler, mas... Então, você tem que ter essa entrega, e é o único jeito de passar por isso é tendo essa entrega. Invariavelmente, a experiência da queda vai ter que acontecer, ou ela vai acontecer, quando eu controlo o medo de alguma maneira. Não tem jeito de eu passar por essa experiência se eu não controlar o medo. Simples assim. Não tem outra maneira. Então no dojo, por exemplo, você vai fazer um exercício em que você tem que se atirar de costas no chão, ou que você vai ser projetado, como no caso ali da menina que estava sendo projetada. E se treina isso, não é só no campeonato que acontece essas coisas. No dia a dia, no dojo, você também vai treinar esse tipo de coisa. Você vai ter que controlar o medo. Seja o teu de cair, porque você está fazendo o exercício da queda, ou seja porque eu tenho que projetar o meu colega. Vocês não acham que quem vai fazer a projeção também não está meio apavorado? Puxa, se eu fizer esse negócio errado, eu vou arrebentar com o outro.
Então você vai ter que enfrentar, vai ter que lidar com esse aspecto do medo e superar o medo. Senão não tem chance nenhuma. Você simplesmente não vai fazer o treino, você vai ficar apavorado, travado e não vai acontecer nada. O que normalmente não é uma experiência muito legal, porque o teu instrutor vai ficar dando na tua cabeça até tu fazer o que tem que fazer. Esse é o papel do instrutor nesse caso. Então por isso que também eu sempre falo e não minto para ninguém, nem sempre é a coisa mais gostosa do mundo. Não é como tomar sorvete na praia num dia de calor. Às vezes vai ser como você ficar no escritório de terno no dia de calor. Vai ser sofrido, mas precisa para que você possa ir se desenvolvendo e melhorando como ser humano. Outro dos elementos que vão aparecer com no trabalho com as quedas, que é o desenvolvimento da confiança em si mesmo. Você começa pouco a pouco a entender que você não é de cristal. E que de repente você cair no chão não vai te matar. Vai doer sim, e com o tempo você vai se acostumando com aquela dor e você vai aguentando cada vez mais saltos mais altos, vamos assim dizer. E você começa a entender, poxa, dá para eu confiar no que eu estou fazendo. Você não fica mais olhando para trás e metendo a mão no chão antes de cair. Você sabe o que tem que fazer e você faz o que tem que fazer da melhor maneira possível. E dá tudo certo. E um outro elemento que aparece aí é a confiança no companheiro de treino. Porque na hora que você está sendo projetado, você tem que confiar no seu colega de treino. E aí eu gosto de dizer sempre quando a gente faz esses treinos no dojo, que tem que ser um tanto quanto estoico nessas horas. Que se vocês se não fizeram ainda o curso de filosofia, está abrindo uma turma nova aí, quem quiser se inscreve. Os que já fizeram conhecem também o tema dos estoicos. E tinha lá um senhor, um estoico, talvez o mais famoso deles, o Epíteto, que ele falava, olha, te preocupa com as coisas que você pode resolver. O que você não pode resolver, não te preocupa, porque não faz sentido, você não pode fazer nada com relação a isso. E quando eu estou trabalhando com as quedas, e especificamente com os exercícios de projeção, é justamente disso que se trata. O meu papel, quando eu estou trabalhando com o meu companheiro no treino, e ele está me projetando, é de cair da melhor maneira que eu posso. Como ele vai me projetar, é problema dele, não meu. E eu tenho que fechar os olhinhos, no sentido figurativo, porque na hora da queda eu tenho que estar de olho aberto para entender o que está acontecendo, mas eu tenho que aceitar que ele vai me projetar e confiar nele, de que ele vai me projetar bem. E aí as coisas vão se equalizando e vão funcionando melhor. Porque se eu estou todo desconfiado e não consigo confiar nele, eu vou me agarrar nele que nem um carrapato. E qual é o resultado disso? Ele vai ter que vir mais ainda junto comigo. E a queda para mim vai ser uma experiência, 3 vezes mais doída. E quem é meu aluno sabe disso. Quando eu vou fazer projeção com vocês se agarram em mim, o que eu faço? Cai os 90 quilinhos do Cláudio em cima de vocês. Porque não tem jeito, é o que eu tenho que fazer para poder proteger vocês na queda. E se eu aprendo a confiar em mim, no que eu sei fazer, e aprendo a confiar no meu colega, no meu parceiro de treino, eu consigo viver essa experiência da queda de uma maneira muito mais produtiva e interessante. E aí eu vou conseguir chegar nesse quarto ponto que eu escolhi aqui para passar para vocês, que é o de ter consciência ou estar atento durante a queda. Porque o que acontece? Quando eu estou consciente enquanto a queda está acontecendo, eu consigo entender o que me levou a cair. E se eu consigo entender o que me levou a cair, eu consigo perceber qual foi o erro que eu cometi que me levou a ser projetado, no caso um exercício de projeção, eu posso corrigir esse erro. E já não cometo mais o mesmo erro. E eu não vou cair 10 vezes com o diabo da mesma técnica de projeção. Se eu estou atento. Se eu não estou atento, quando você vê, você está no chão já. Tossindo, porque deu um chapado no chão e nem entendeu direito o que aconteceu. Agora, se durante a queda você está atento e consegue entender o que aconteceu, enquanto você está no ar, naquele meio segundo ou 1 segundo que você está no ar, você está dando risada. Puxa, que vacilo que eu dei. E aí você chega no chão, agora eu sei, não vou mais cair no mesmo. E você já não cai mais na mesma coisa. E assim você vai evoluindo, né? Porque vamos convir, né? Se eu sempre erro na mesma coisa, eu vou ficar patinando no mesmo lugar.
Se pelo menos eu tenho um erro novo a cada momento, beleza, é um erro novo. E aí eu continuo avançando no meu caminho. Então por isso que, no fim das contas, esse elemento ele vai ser quase que uma consequência do trabalho com as quedas, desde que a gente faça ou passe pelos passos anteriores. Ele ao mesmo tempo vai ser a consequência e também o que a gente busca quando está trabalhando com as quedas. De novo, é claro que quando você está começando na prática da arte marcial, você vai ter que começar pelo básico da coisa, que olha, eu vou aqui, cruzo a perninha, baixa, uso o joelho, bate no chão, não sei o quê. Depois de um tempo treinando isso, 6 meses, 1 ano, sei lá, depende de cada um, de quantas vezes vai no treino, quando você vai trabalhar com as projeções, você começa a entender esses elementos. E aí sim, vai surgindo essa parte. Então, por que eu estou reforçando isso? Porque como praticantes também vocês têm que entender que o trabalho tem as suas, ou o caminho ele tem as suas pedras no caminho, que você vai ter que escalar e superar para poder conseguir ver as coisas como elas são. Então faz parte do processo também passar por essas etapas. Isso era sobre as quedas. Bom, agora como última parte do processo, dos elementos que eu quis trazer hoje para vocês, para a gente conversar um pouquinho. O combate ou a luta como comprovação de tudo aquilo que a gente aprende com as artes marciais. Quando a gente fala de arte marcial, e aí eu gosto sempre quando chego nesse ponto de destacar, e é sempre muito interessante quando a gente quer entender o sentido de uma coisa, tentar entender a etimologia da coisa, a origem da coisa, né? E quando a gente fala de arte marcial, a gente está falando de artes dedicadas a Marte. Quem que é Marte? É o deus da guerra. Então quando a gente fala de arte marcial, a gente está falando de guerra, de combate. Em muitos períodos da história da humanidade, a gente usou isso de uma maneira bem concreta. A guerra mesmo, sei lá, a guerra do Peloponeso, as guerras médicas, os mongóis contra os árabes, e assim a gente vai, poderia ser uma lista gigantesca, e vai ser. Em outros momentos, a gente não precisa tanto dessas guerras fora, mas eu preciso desse trabalho de combate ou de luta, mas aí de um ponto de vista interior. Por quê? E aí vou eu voltar aqui nos slides. Volta. Lá no nosso símbolo do Instituto. No próximo eu vou botar ele no meio também, que eu não preciso voltar tanto. Aqui. Porque no fim das contas, lembra que a gente comentou que eu tenho um dragão que é físico, um que é emocional, um que é mental e o outro que é energético e tudo mais. E cada um deles, ele está preocupado consigo. Ou seja, o físico, ele quer ficar na cama deitado porque é físico. A tendência do que é físico e material é a lei da inércia. Ele quer ficar no estado que ele está. Se ele está parado, ele quer estar parado. Se ele está em movimento, ele quer estar em movimento. E é isso. O energético é que nem uma pulga, que está sempre pulando um lado para o outro. Ele está sempre querendo fazer alguma coisa. O emocional está ali, ou ele está deprimido ou ele está eufórico. E o mental está querendo botar ordem em tudo e controlar tudo e cada coisa na sua caixa. E eu preciso de um quinto cara que vai harmonizar tudo isso. Só que nenhum desses elementos aqui vai de boa vontade para o lugar que tem que ir. Ele vai lutar por aquilo que ele acredita. E precisa que um quinto elemento que sabe e vê as coisas com clareza, porque está no centro, diga, não, meu amigo, peraí, você vem para cá, porque é o melhor lugar que você tem que estar, para que a gente possa se expressar com o melhor que a gente tem. E para isso eu preciso que você fique aqui. E você vai ter que pegar o corpinho físico pela orelha, assim, ó, botar no canto, você aqui agora. Isso implica em guerra, em combate. Ah, não é bem assim, Cláudio. Coloque um despertador para 3 horas da manhã todo dia, só porque sim você vai levantar para estudar um tema qualquer. E depois de uma semana venham falar comigo. Vocês vão ver que é exatamente assim. Ninguém sai da cama negociando com as debilidades. Você não sai da cama negociando com debilidades. Você sai da cama assim? Ah, tá bom, eu vou levantar, mas então eu vou te levar para comer o melhor croissant da minha rua. Não. Você levanta, vai, lava a cara, toma um banho, toma um café e vai fazer o que tem que fazer. Não dá para negociar. E aqui é a mesma coisa. E esse componente do combate ou da guerra interior entra justamente aí. O combate é a comprovação de tudo isso. Como é que você vai saber que aprendeu a respirar direito? Quando você vai lutar com alguém
e depois de 30 segundos de luta você está desesperado, você entendeu o que está acontecendo e está respirando que nem um doido e já perdeu todo o gás. E aí você não, opa, peraí, deixa eu respirar direito durante a luta. O pau tá quebrando, tá vindo chute, soco, tá tentando te projetar e você tá lá forçando a respiração para ela ficar como tem que ser, para que você possa entender as coisas, refletir, eu vou ali e sair da situação. Como é que você sabe que aprendeu a cair e a usar as articulações? No combate, na luta, eu tenho que testar, não adianta, não tem outra maneira. É a mesma coisa, sei lá, às vezes a guerra a gente fala e é um negócio que é muito impactante. Como é que você sabe que a criança que está lá, não sei exatamente o que se aprende em cada ano, mas sei lá, no 4º ano, no 5º ano aprendeu a fazer, ou 6º, ou 7º, seja o que for, equação do 2º grau, ou equação, eu não sei mais os nomes, já faz tempo que fiz isso, ou a fórmula de Bhaskara, ou seja lá o que diabo for, fração, ou... Você vai ter que botá-la numa prova para ver se ela sabe ou não. Seja como for a prova, se vai ser com consulta ou não, ela vai ter que passar por essa experiência. E não adianta, vai ter que se virar ali na hora. Por mais que seja doído e que de repente venha um 0, ela vai ter que passar por isso. E o combate é justamente esse elemento. Eu não sei se vocês repararam, nos outros todos eu botei fotinhos de pessoas praticando arte marcial. Aqui, até daria para dizer que é alguém praticando arte marcial, mas é mais simbólico do que outra coisa, que é o nosso querido São Jorge matando o dragão. Por quê? Porque justamente esse combate ou a proposta de luta e de guerra das artes marciais é essa guerra interna, aonde eu vou reconhecer que a maneira que eu tenho de me desenvolver como ser humano é passando por esses diversos combates. Onde eu vou entender que a forma de eu me expressar como ser humano é lutando diariamente para superar todas as dificuldades, problemas e entraves que eu tenho. E aí, à medida que eu vou lutando com isso constantemente, eu vou conseguindo limpar os elementos que atrapalham a minha expressão de ser humano. E para isso, vai ter que ter guerra. De novo, os que têm interesse em conhecer um pouquinho mais disso e querem fazer o curso de filosofia, vão ver lá que um dos temas que a gente trabalha em 2 aulas seguidas, inclusive, é o do Bhagavad Gita, que fala justamente disso, de um guerreiro que quer entender o porquê que ele quer lutar. E ele se coloca diante do seu mestre e diz, olha mestre, por que eu tenho que lutar? E no Bhagavad Gita, se vocês vão ler, vocês vão ver que ele não fala, eu não quero lutar. Ele pergunta o porquê ele tem que lutar. Por quê? No caso do Bhagavad Gita, quem está lá, que é o personagem principal da coisa, é o Arjuna, ele é um guerreiro, é um kshatriya. E o caminho natural para o kshatriya é o da guerra, é o do guerreiro. Não existe outro caminho, ele não consegue conceber outra forma de vida que não seja esse da guerra. Só que ele tem que entender o porquê, porque também a guerra tem que ser justa. E isso está em todas as culturas marciais do mundo. De novo, voltando ao exemplo do Japão, o samurai tinha um código de honra, o Bushido, vocês conhecem. Eles tinham vários elementos que ditavam para ele, olha, posso lutar, não posso lutar, devo lutar, não devo lutar. Isso é justo, isso não é justo. E uma das coisas que eu gosto muito de quando vou estudar os samurais, eles tinham uma frase que estava relacionada com a espada. Que era, nunca me desbanhe sem razão e nunca me guarde sem honra. Então tinha que ter um motivo. E por mais que ele usar a espada implicasse na morte de alguém, ele aceitava isso como parte do destino dele, assim como a gente aceita a queda quando vai treinar. Mas ele tinha que fazer isso com honra, com valor, tinha que ter um sentido por trás, não era simplesmente o assassinato pelo assassinato. Então quando eu estou falando disso, do elemento do combate ou da guerra interior, eu estou falando disso. De que a gente tem que entender que certos elementos em nós têm que morrer. Então para que eu seja um ser humano eficiente, que eu seja útil, que eu tenha um bom trabalho, que eu possa ajudar na transformação do mundo, eu posso ser preguiçoso? Não. A preguiça tem que morrer. Não tem como, não dá, simplesmente não dá. Você tem que eliminar aquele elemento que impede a tua expressão como ser humano. E é isso.
E não tem jeito. E aí a gente começa a entender que, poxa, a vida é luta. A gente está constantemente em luta com esses elementos. A questão é, em alguns momentos a gente faz isso de maneira consciente, em outros nem tanto. E a proposta quando a gente pratica uma arte marcial, quando a gente estuda um pouco desses temas, é de tentar viver isso da maneira mais consciente possível. Porque à medida que eu vou vivendo esses elementos de maneira consciente, que eu vou passando por essas experiências de maneira consciente, eu consigo entender a verdade por trás das coisas, eu consigo entender a vida como ela realmente é, e as coisas começam a fazer sentido. De novo, isso eu estou falando que faz sentido para o guerreiro, para o artista marcial. Para quem é artista marcial ou tem afinidade com esse caminho, e a gente fala desses elementos, poxa, faz sentido. De repente o poeta vai dizer, não, pelo amor de Deus, eu tenho que ficar contemplando aqui a natureza e a vida e vou expressar isso através do, sei lá, do texto que eu estou escrevendo. Perfeito, tá ótimo. Cada um tem o seu caminho. Mas para os que são artistas marciais, para os que entendem, artista marcial nesse sentido, que entende a vida como essa constante luta, essas são algumas chaves que ajudam a gente a entender um pouquinho desse caminho ou de como esse caminho funciona. E bom, os que têm curiosidade de... Tá bom, essa parte filosófica toda muito bonita, muito bacana, mas enfim, os que têm curiosidade de, na prática, entender como é que isso funciona, a gente tem os nossos treinos toda semana, a gente treina nas quartas e nos domingos, na quarta-feira às 7h15 da manhã, no domingo às 7h30 da manhã. Que é justamente para já ter que... Se você vencer o despertador para ir para o treino, já com certeza vai ser um treino que vai valer a pena. A gente não treina aqui na escola de Lisboa, o treino que a gente faz é num dojo em Alcântara. Mas enfim, se tem curiosidade, querem saber um pouquinho mais do Nei Kung, que é o estilo que a gente treina hoje aqui em Lisboa, é só me procurar e aí a gente pode, na prática, aplicar essas coisas. E aí, além de toda a parte filosófica, vocês vão ter um instrutor na cabeça de vocês dizendo, vai para lá, vem para cá, pisa aqui, pisa ali, cai, levanta. Também faz parte do treino, né, gente? Treino implica em dor, sofrimento, sangue e suor. Tem que se esforçar um pouquinho também, não é só filosofia. Aí filosofia, depois do treino, na quarta de noite, a gente vem para cá e tem aula aqui, e a gente fala sobre esses elementos. Mas treina no dojo na prática, certo? E bom, eu acho que era isso. Era isso. O que eu tinha preparado para hoje era isso. Espero que tenham gostado. Para mim é sempre uma alegria muito grande poder falar um pouquinho desses elementos que me motivam muito como ser humano. E muito obrigado pela atenção de vocês.